Eu acredito que muitas pessoas se perguntaram e ainda se perguntam quais são os personagens mais poderosos dos animes, mangás, light novels e quem são os personagens mais apelões. Aqueles personagens que só de você olhar, você vê que o cara ou a mina é tão imponente que coloca medo em qualquer um. E é nesse vídeo de hoje que eu vou te contar os 50 auges mais poderosos dos animes, mangás e light novels. Vem comigo que eu vou te contar de muitos personagens que vocês nem sequer sabiam que poderia existir. Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago Tamo do Mais e um vídeo de auge. Rapaz, já trouxe aí dois ou três vídeos de auges mais poderosos da Marvel, DC, né, dos quadrinhos. E hoje, a pedido de vocês, eu estou trazendo aí os auges mais poderosos dos animes, mangás, light novels e assim vai, né? Personagens de animes no modo geral. E claro, que quem pediu esse duelo mortal, esse duelo não, já estou confundindo. Quem pediu esse tipo de vídeo de auge, né, foi o Gustavo Silva. Muito obrigado pela sugestão. E também pelo Wesley Assis. Muito obrigado também pela sugestão. E claro que também comentei lá na comunidade do canal, na aba comunidade, eu perguntei quais auges vocês conhecem, né? Quais auges vocês gostariam que os personagens que vocês conhecem, eu poderia colocar na minha lista. E eu peguei muitos personagens que vocês comentaram lá, eu peguei e coloquei na minha lista. Eu fiz a minha própria lista com os meus próprios personagens que eu conheço. Também peguei a maioria dos personagens, peguei que vocês também colocaram. Eu dei uma pesquisada lá e coloquei na lista também. E claro que lembrando, esse tópico é de nível de poder, tá? Esse tópico, essa lista aqui é de nível de poder. E claro, mas não menos importante, levando em consideração habilidades, nível de poder, claro também, conceitos e todo tipo de representatividade em cada personagem que tem na sua obra. E sempre lembrando que isso não é um duelo, obviamente, tá? E o principal, essa é a minha lista dos personagens mais poderosos que eu considero. Então, se você discorda, fique quieto e assiste. Não, brincadeira. Brincadeira. Tipo assim, se você discorda, não tem nenhum tipo de problema, apenas seja respeitoso nos comentários e comenta aqui quais são os seus personagens da sua lista. E claro, também comente quais outros auges vocês acham que são mais poderosos. Seja de anime, mangá, light novel, comente que vai ser muito bacana ler a sua lista também. Também aproveite, ó, já se inscreve aqui no canal, cara. Se inscreve aí e comenta aí também quais duelos que você quiser que eu traga aqui envolvendo algum desses personagens aqui. Vai ser muito bacana trazer aquele duelo mortal que você quer ver. Vamos lá. Número 50, Alucard. Alucard, ele é o principal personagem de Hellsing, né? Sendo um dos caras mais poderosos da organização Hellsing, que trabalha contra vampiros e outras forças sobrenaturais. Alucard, ele não é assim um vampiro comum, né? Mas além dele ter aqueles leques de poderes básicos, por exemplo, super força, velocidade, reflexos sobre-humanos, resistência aprimorada, ele também tem uma composição sombria, imortalidade, hemonocinese, onde ele pode manipular o sangue, né? Absorção da alma e também muitas outras coisas. 49, Luffy Gear 5. Recentemente o Luffy obteve um novo poder. Na verdade, né, o seu novo poder está se mostrando o verdadeiro potencial da fruta Akuma no Mi. Ele está se demonstrando esse novo poder que pode ser muito parecido com a Toon Force, né, que também é um tipo de poder bem poderoso. E claro que está demonstrando aí contra o Kaido, né, na sua luta contra o Kaido. Segundo ele, o seu nome é o próprio deus do sol, o sol do Nika, né, um deus que sempre sorri. Nessa forma, o Luffy ele consegue transformar qualquer coisa ou qualquer coisa que dá a entender, né, que ele queira, que ele toque ali, em borracha para poder refletir ataques. E foi assim que ele foi capaz de pegar o Kaido também chegar a bater nele, né, com apenas uma única mão. Como esse novo poder ele ainda está se mostrando, né, agora, ainda não sabemos o quão longe esse poder do Luffy vai. Inclusive, ele agarrou também o raio com as suas próprias mãos. Talvez o Luffy também seja um deus do raio também. Mas é interessante citar o Luffy nessa nova forma, porque vai lembrar que não é tão forte esse poder dele, tá? Número 48, Madara. Madara é o Tira mais poderoso, mais top, mais badass do universo de Naruto. E quem é Sasuke perto dele, né? Madara, ele usa o seu poder, né? Pode usar o seu poder com o Mangekyou Sharingan, que é um dos, né? Junto com também o próprio Rinnegan, Susanoo, Limbo, Tsukuyomi e muitas outras habilidades. É claro que na sua forma Jinchuriki é mais poderosa. Madara, ele foi um dos vilões mais apelões do universo de Naruto e que é também até o dia de hoje. Número 47, Saitama. Saitama de One Punch Man, você já conhece bem, é o herói que derrota qualquer um com apenas um soco. Suas capacidades são absurdas, mas
Mas o que faz o Saitama ficar tão abaixo nessa lista é que outros personagens acima dele têm habilidades, certas habilidades, que dariam mais certas vantagens para esse tal personagem. E isso ajudaria eles numa luta, do que o Saitama sequer depender só da força dele. Sem desmerecer o Saitama, tá? Mas a gente sabe o quão forte ele é. E por si só, caso o mangá de One Punch Man apresente mais coisas novas, né, sobre ele, acredito sim que ele poderia até mesmo estar acima dessa lista aqui. Número 46, Kusosaki. Eu sinceramente poderia colocar o Kusosaki mais alto nesse tópico aqui, tá? Afinal, o cara tem muitos poderes absurdos, desde viagem no tempo até evitar também o próprio meteoro cair na Terra. Até mesmo manipulação psíquicas mais poderosas. De fato, ele sim, ele é poderoso, e também seria até interessante saber qual posição melhor que vocês deveriam classificar que ele poderia estar nessa lista, né? Se ele poderia estar mais abaixo ou mais acima, um pouquinho mais acima. Mas eu considero particularmente o Kusosaki nessa lista aqui, nessa parte, nesse tópico aqui dessa lista. Giorno Giovanna, Golden Experience Requiem. Golden Giovanna, ou também pro seu próprio stand também, né? Com parte da evolução do próprio stand. O Gold Experience, né? Ele apresenta um incrível aumento de poder, de velocidade, né? Potência também. E também é como se fosse assim um fantasma, né? Como se fosse um espírito. Só que só pra uma pessoa ver o stand da outra pessoa, a outra pessoa precisa ter um stand ali pra poder ver, né? Além de que também tem várias habilidades também. O Gold Experience, ele pode acelerar a vida de uma pessoa já existente através dessas capacidades. E acho sim que vale então ressaltar também que os stands poderosos de Jojo, vale muito a pena ressaltar, colocar aqui nessa lista, já afinal que eles são muito poderosos. Giorno Giovanna, ele é um dos caras que eu mais gosto como um cara que um poderio gigante como ele demonstrou, né? Número 44, Virgem Shaka. Shaka de Virgem é um dos cavaleiros de ouro mais poderosos, se não for o mais poderoso, tá? E ele é um cavaleiro muito, mas praticamente próximo de Deus. E ele utiliza seu cosmo para poder intensificar o seu próprio cosmo, acumulando então ele através das suas meditações, até mesmo expandir elas. Ele tem várias habilidades poderosíssimas, como rendição divina, ciclo das 6 existências, ciclo de transferência, invocação dos espíritos malignos, tesouro do céu e muitas outras habilidades. Eu poderia colocar aqui o Seiya, ou Hades, ou Cronos, qualquer outra personagem de Sanseiya, né, Cavaleiro do Zodíaco, mas como um cara que gosta dos Cavaleiros de Ouro, eu decidi colocar o Shaka como sendo um dos caras mais poderosos na minha opinião. 43, Rei das Almas. Bleach. Rei das Almas, ele é considerado por muitos do universo Bleach, né, como um deus do universo de Bleach. O Soul King, o Rei das Almas, ele em seu estado incompleto, ele foi rotulado como um deus imperfeito por próprio Rei Quincy, né, a Witch. Os guardas reais se referiam a ele como se aquele que fosse na posição de um deus que Aizen queria substituir em seu estado primordial antes da existência alterada, e Shibi deu a ele a restrição divinas de quase onipotência, e que simplesmente um rótulo atribuído aos deuses, né, onde seria muito parecido com as próprias entidades em si, né, primordiais, gregas, onde ele nasceu do mundo do caos. Que vale lembrar que o Rei Quincy chegou a absorver o Rei das Almas, onde ele ficou muito mais poderoso. 42. Rei Quincy. Rei Quincy, ele foi o maior inimigo da Sociedade das Almas, né, que chegou a enfrentar, e o cara basicamente tinha um plano para todo articulado, né, para poder enfrentar aí cada inimigo da Associação das Almas. Cada capitão, cada um que metia na frente, né, tentava enfrentar ele, o cara tinha plano para tudo. Até mesmo o grande cara Yamamoto, o capitão, né, mais poderoso da Sociedade das Almas, perdeu para ele, como se não fosse nada. O Drake Kenpachi também perdeu também. Todos perderam pro Rei Quincy. Até mesmo o Ichigo não aguentou. Sua maior habilidade é a capacidade de saber o futuro, prever o futuro. Isso numa luta ajuda e muito no combate. E claro que o Rei Quincy chegou a absorver também, no final do mangá, né, o Rei das Almas, e ficou bem mais poderoso. Número 41, os deuses gourmetes. Existem antes da criação do universo, há bilhões de anos, antes do universo ser formado, em um enorme planeta, conhecido como a Terra mais distante de todas. Habitavam os deuses gourmet, né, se deliciando então com as mais variados tipos de comida que chegaram a viver junto, né. Depois de que o próprio tempo passou, a energia do apetite gerada pelos deuses criou o Big Bang, o gourmet, né, dando então o origem do universo. Os deuses gourmet foram separados e desse Big Bang foram criados diversos universos, cada um de uma cor representando um deus gourmet. A energia gourmet dos deuses deu origem ao conhecido como a sorte gourmet. E eles esperaram o dia inteiro em que puderam se reunir e comer todos juntos de uma vez só. Ele faz parte desse deus, né? Faz parte aí do universo de Toriko. Número 40. Sana Kakishimura. Sana tem a habilidade única, conhecido como seus próprios sonhos de Alice, né? De criar o que ela quiser imaginar. Um exemplo é grande, claro, também no mundo, é que ela criou pra si mesma, que ela escolheu viver antes da própria série.
sim, ainda antes da próprio anime em si, regido pelas suas próprias regras. Se ela quisesse imaginar que uma criatura capaz de destruir a Terra pudesse existir, isso poderia acontecer em um piscar de olhos, fazendo então a Sana um dos personagens mais poderosos tecnicamente do anime. Número 39, Accelerator. Accelerator eu poderia até colocar mais acima dessa lista aqui, tá? Ele faz parte aí de um Esper, né, do rank 5 em Academy City, uma vez buscando então nada além do poder para se tornar o nível 6, né? Ele aprendeu do valor para poder se proteger de alguém depois de conhecer a sua própria última origem, né? Desde então ele fez uma jornada de vilão, caçando então vilões, anti-heróis também, trilhando seu próprio caminho da justiça para poder eliminar o lado negro da cidade e manter apenas aqueles que ele se importa, né? Claro, com a sua própria segurança. O poder do Accelerator é a aceleração, obviamente, né? Ele permite controlar qualquer tipo de vetor que toque na sua pele, movimento, calor, eletricidade. Ele é mais conhecido por seu escudo vetorial, que protege ele massivamente de qualquer ataque com seu vetor, mesmo que ele não possa percebê-lo. O seu auge torna ele um cara extremamente poderoso, tendo então uma conexão direta com a própria árvore Clipot. Quem lembra lá do Hulk Below Hall, né, sabe que essa árvore tem um conceito muito grande, muito alto, divino também. Número 38, Harushi Tsuyomiya. Harushi tem uma aparência de uma garota inofensiva, tá? Mas você está enganado se você pensa isso, pois a Harushi é uma deusa literalmente, tá? Ela pode destruir o mundo existente e poder criar também um novo mundo como ela desejar. Ela pode fazer isso enquanto ela retém as memórias de todos na própria cabeça dela. O único defeito dela, né, desse poder dela aí, é que a Harumi não tem uma consciência completa que ela realmente é poderosa. E isso é o que faz dela uma personagem que não consegue explorar tanto seu poder, mas que de fato ela é poderosa sim. Número 37, Euclid Wood. Ela é uma necromante, tá? Com, assim, muito temida por Hades também, governado por ele também, né? E na verdade, seu poder ele é tão grande que ela tem que usar uma armadura que esconde todo o seu poder, cara. Caso ao contrário, se ela tirar essa armadura, né? Protege ela, carrega os seus poderes, isso pode, cara, sair do controle e levar as coisas que existem pro lado ruim, basicamente. Dizem que ela tem que usar essa armadura mesmo na própria morte dela. Por quê? Porque se ela morrer, o seu poder ainda vai viver, mesmo que ela esteja morta. Ela escolhe escrever tudo em uma folha de papel para que ela não possa nem ter nenhum tipo de emoção, saca? Nada, tristeza, alegria, nada. Porque se os seus sentimentos ou pensamentos saírem, né, irem para fora, ser expressados, ela pode distorcer a realidade e as coisas muito ruins podem acontecer. Ela também é capaz de distorcer a realidade usando então puramente a sua voz ou pensamento. Ela também pode matar qualquer coisa apenas dizendo que a pessoa que ela quer morra. Simples. Tem o poder de trazer os mortos de volta à vida e ela também pode reencarnar pessoas em qualquer outra coisa. Essa mina é uma personagem muito poderosa. Número 36, Madoka Kanami. A Madoka literalmente ela se torna um conceito e também tem a capacidade de apagar conceitos de qualquer linha do tempo que ela quiser. Madoka desejava eliminar todas as bruxas através do tempo, espaço e universos por suas próprias mãos, reforjando então o universo e se tornando então a lei dos ciclos. Nesse estado, a Madoka não é apenas um indivíduo, mas em si um conceito, né, que destrói as bruxas antes que elas sequer nasçam das gemas enagrecidas da alma das garotas mágicas. Número 35, Kyubey. Kyubey aparentava ser um estranho e um ser fofinho, inofensivo, né, um bichinho inofensivo, que esbanjava fofura e gostava de ajudar as garotinhas. Todo o sonho dela se tornaria uma realidade. Só que com o tempo vimos que Kyubey tinha outras intenções. Kyubey passou vários poderes esquisitos para outras pessoas, onde ele tenta facilitar a realização de desejos no planeta em si. Kyubey ele é extremamente difícil de se matar. Ele também tem vários poderes, desde a criação de souls, né, de almas gemas, até desejos. E isso, claro, que ele também tem conexão com a própria Madoka. Número 34. Yang Ling. Pensa no maluco poderoso que sabe que é poderoso e que precisa assim, de um limitador para poder conter seus poderes, e ainda assim, mesmo sendo limitado, ele acaba com qualquer um na sua frente. Esse cara, Yang Ling, é esse cara. O maluco vive numa história de romance e ele definitivamente destruiu o universo e criou uma nova linha do tempo. E aí você me pergunta, por que Thiago fez isso? Simples, porque ele queria viver com a sua crush, viver a sua paixonite lá, né, com a sua crush, e um ótimo motivo para poder acabar com tudo, né? Número 36. Xeno Goku ou Goku Xeno. Eu poderia também colocar aqui o próprio Goku Xeno superior também, né? A história de Goku Xeno, ela é muito semelhante também à do próprio Goku normal. Ele é o filho do Bardock, Xeno, e ele presenciou os eventos da saga Freeza, Cell e também chegar a lutar também, né? Tendo lutado contra todos também, né? Só que tem um porém. Ao contrário da versão original, o Goku Xeno ele viveu os acontecimentos do Dragon Ball GT. Afinal, o GT não faz parte do canon de Dragon Ball. E por isso que ele não tem um impacto na linha temporal normal de Dragon Ball. O diferencial desse Goku
Goku, e claro que é o Super Saiyajin 4, né, lindo, maravilhoso, e por si só, ele também já enfrentou diversos deuses, desde Demigra, que queria destruir toda a linha do tempo, né, temporais, até o Fu. Sim, o Fu, não é aquele Fu, mas o Fu, que foi um dos últimos inimigos do Dragon Ball Heroes. Número 32, Yojiri Takato. Yojiri Takato pode matar qualquer coisa com apenas um único pensamento. Não importa se você é um fantasma, ou existe um nível espiritual, ou mesmo se é um conceito de morte e não se aplica a você. Ele tem uma proteção do destino, então, independente do quão poderoso você seja, isso é inútil. Ele pode sentir e prever qualquer inimigo iminente e também rapidamente. E, claro, apagar você de antemão. Só de pensar em matá-lo, a própria morte vai negar isso, cara. Número 31, Getter Emperor. O maior e mais poderoso robô da franquia Getter Robô, sendo maior que uma galáxia e continuamente ficando mais alto, né, ficando maior, podendo consumir o espaço e tempo. Entre seus poderes, ele tem a manipulação do tempo, do espaço de alto nível, a capacidade de projetar casualmente explosões de energia que podem destruir universos, controle completo sobre a vida e a morte, regeneração de alto nível, evolução reativa, evoluindo também constantemente para uma invulnerabilidade. Também, claro, manipulação da matéria de alto nível. O robô extremamente apelão é capaz aí de até de bater de frente aí com mais altos, poderosos Autobots. Número 30, Hokajiri. Pensa numa estigma poderosa. Sim, é a própria Hokage. É uma estigma, né? Uma estigma que contém um poder gigantesco. Ela chegou a derrotar aí a deusa Kiana, deus também, o Mei, e também dentre outros deuses também, né? E assim, são deuses supremos, todos esses são deuses supremos. Além disso, tancou ataques que eram capazes de destruir todo o multiverso e também o omniverso também. Ela tem uma personalidade oculta que realmente transforma em uma entidade chamada de Deus do Apocalipse, com poderes que poderiam superar os Renshis, os deuses mais fortes. Ela é a salvadora da luz, que trará destruição a todos os seres Honkai. Número 29, Lina Inversa, Senhora dos Pesadelos. Para ser sincero, eu poderia até colocar ela abaixo da própria Honkaioro. Mas tipo assim, ela é poderosa, tá? E assim, é uma feiticeira também muito poderosa. E obviamente, quando ela está na sua forma natural, na sua forma normal, né? Ela não tem tantos destaques assim. Mas na Senhora dos Pesadelos, cara, ela é a fonte de todo o caos do universo. Ela é a fonte da energia para o Giga Slave, que também é o próprio Ragnar Blade. E ela tem a capacidade de convocar diversos tipos de magia, desde magia do suporte até magia ofensiva. Seus feitiços são tão poderosos que podem convocar os seus outros pesadelos com o seu poder. Número 28, Shiki Joji. Como uma membro da clã Kyoshi, Shiki possui duas personalidades distintas entre si, apresentada então como o próprio Yin e Yang, né, o bem e o mal. Shiki é capaz de cortar e matar tudo. Ela tem o poder de ver a morte. Ela é a deusa da terra, né? Os olhos de Shiki estão conectados à raiz, à origem de todas as coisas. Portanto, ela é capaz de enxergar a morte de tudo que existe, bem como de tudo que não existe também, né? Com seus olhos místicos, da percepção da morte, Shiki pode enxergar as linhas da morte de um determinado alvo. Ao cortar uma dessas linhas, né, o alvo ele é afetado, não importando a ferramenta utilizada no corte. E certas linhas resultam a morte imediata do próprio alvo, né, da pessoa que ela cortou. Número 27, David Jarlax Abraham. Depois de David, ele chegou a ser abençoado, né, com a magia de Howlar. Ele demonstrou uma imensa curiosidade enquanto perguntou se por que os humanos receberam a magia e o que era um mágico, um ser mágico, né? E assim, mais tarde, depois, né, ele percebeu que seu papel de vida era o que? Simplesmente coisa pouca, superar Deus. Olha só, ao longo da sua vida, ele experimentou e usou também a magia para poder manipular espécies de menores calibres, né? Em sua alma, Tohan, como ele as via como um degrau para poder superar Deus, né? Como se fosse ali um simples obstáculo. Além disso, David ele considerou que todos devem agir de acordo com seu destino. Os deuses devem criar os magos, também devem guiar seus próprios reis. E assim vai, sendo então uma singularidade. Então esse próprio destino parece estar fortemente conectado, relacionado com as convicções e também as crenças. E é por isso que Seta, né, chegou a considerar o próprio David um ser como um seu assim, próprio destino. Ele é o próprio destino. David. Número 26, Simba Maj. Simba chega a falar recentemente aqui no canal, tá? Em algum vídeo aqui do canal. E assim, ele nasceu, foi criado como um pequeno vilarejo, tá? Um cara simples ali. Mas quando Junaman, um dos Mages, né, sentiram o seu nascimento, chamaram ele de milagre. Falando então que esse garoto, né, ele era a lenda que nasce em 1000 anos. Com apenas 14 anos, ele dominou a primeira dungeon no mundo. Depois disso, ganhando então mais fama na Terra. E desde então conquistou diversas dungeons. Simba, ele é um dos personagens
personagem mais poderoso de toda a obra. Ele, além de conter os 7 Jinjins, ele é extremamente habilidoso com a espada, dominando então completamente a arte da esgrima, e seu controle com o Majoi e a manipulação da habilidade são incríveis dele, cara. Simba consegue também controlar o Magoi preto perfeitamente, também utilizando ele também com o próprio Magoi branco. Isso citando então só o anime, porque no mangá, Simba demonstrou ter a capacidade de ultrapassar o teto dos deuses. Número 25, Zeno. Zeno é a criança mais poderosa de Dragon Ball, uma entidade que pode apagar qualquer que seja da existência, consigo o próprio multiverso Dragon Ball. Ele é temido pelos deuses da destruição e até mesmo temido pelos próprios anjos, sendo o cara com poder que é apenas de pagar coisas, né? E assim, o Zeno, ele até poderia ficar acima dessa lista aqui, mas ainda assim existem coisas, poucas coisas, né, sobre o cabeça de melão. Por quê? Porque a gente tem que ter mais certeza do que realmente ele pode fazer, até onde ele pode ir, se vai aparecer mais coisas sobre ele. Mas no futuro, né, quem sabe sim, o Zeno sim pode subir nessa lista. Número 24, Anti-Espiral. Rei Anti-Espiral faz parte do universo de Gurren Lagann, né, é um ser criado a partir da consciência conjunta de todos os seres do planeta Anti-Espiral. Ou seja, ele é um ser único, contido numa forma mais extremamente poderosa. Seus poderes se tornaram impossível. A passagem da matéria orgânica, no caso de seres vivos, né, para o universo Anti-Espiral, além dele ter aquele conjunto de poderes imensos que eu falei para vocês, que vocês já conhecem, né, força, velocidade, assim vai. Ele também tem capacidade de alteração dimensional, teletransporte interdimensional, manipulação da matéria, devido à probabilidade, supercriação de energia e muitas outras coisas. O maluco é muito poderoso. Número 23, Super Shenlong. Zarama, ele é aquele cara que criou as Super Esferas do Dragão, né, que são o conjunto original da Esfera do Dragão e são muito, mas muito poderosas, mais poderosas, né, do que a Esfera do Dragão da Terra e também de Namekusei. Embora o Super Shenlong, o dragão dos deuses, né, conceda apenas o único desejo, não há limite, pelo menos até que foi informado até então, né, para onde ele possa conceder esse desejo, né, não tem um limite. Com o poder de um dragão, ele é baseado no poder do seu criador, a gente pode supor que Zarama é extremamente poderoso e não vimos o que realmente o Zarama ele pode fazer, a gente não viu algo a mais, mas na verdade nem vimos muitas coisas, né, por causa disso não podemos ter tanta certeza quão forte ele pode ser. Eu, particularmente, acredito que ele sim, ele possa ser até mesmo mais poderoso que o próprio Zeno, por poder realizar qualquer desejo, não ter limites assim, né, para poder realizar desejo nenhum. Número 22, Junzou Shishimi. Junzou Shishimi tem a habilidade de corte, simples, corte. Ele pode cortar buracos negros, fantasmas e até mesmo um personagem cuja regeneração foi basicamente dada por Deus, né, e reescreveu a realidade instantaneamente para poder que nunca pudesse acontecer, né, nada pudesse acontecer. Ainda assim ele cortou tudo em pedaços, não, cara, não interessa. O cara cortou tudo. Ele foi capaz de cortar um ser intangível. Ele cortou até mesmo Karin em pedaços. A imortalidade de Karin reescreve a realidade para que ela não sofra nenhum tipo de dano em nenhum momento, onde foi dada por um ser onipotente, entre aspas, né? E também se tornando então uma lei da própria universal, uma lei universal em si. Junzou Shishimi foi capaz de romper a lei universal. Número 21, Arata Katsuga. Arata começa com um verdadeiro candidato ao Rei Demônio, tá? Quando ele se tornar o próprio Rei Demônio, ele vai se tornar a Trindade Astral. Ele estava destinado a se tornar esse cara e destruir o universo também. Há também o Abyss Trinity, o Rei Demônio também que chegou a destruir o seu próprio universo. Ele estava tentando destruir o mundo de Arata e quebrar também o seu próprio ciclo de destruir o universo para poder criar um novo universo. Existem milhões de possibilidades e dimensões alternativas que cada uma com seu próprio Lorde Demônio. Um deles também é o próprio Cronos Trinity, que foi capaz de criar universo no plural, tá? Também destruí-los como nada. Todos esses Rei Demônios aí são uma fração do poder do verdadeiro Rei Demônio, Deus Trinity. Então você tem o próprio Arata, que se tornou tão forte quanto o próprio Deus Trinity, e foi capaz de derrotá-lo, só que não para por aí. Licelote Sherlock foi capaz de aprisionar a Trindade do Cronos, né? Que por conta própria, só para você ter uma ideia, tá? Do quão forte é o arbítrio, tá? No caso, o juiz, né? O próprio Deus Trinity, né? Que é o Deus aí dos demônios mais poderoso, era um árbitro, tá? Ele era um árbitro, ele era um juiz. E Arya Celestial, a deusa das trevas, que é o mal absoluto, ela estava assumindo o controle de uma personagem chamada de Ceres. E ela estava até mesmo dormindo. Assim que ela acordar, tudo vai acabar. Ela matou o Arata, o Deus Trinity e o Trinity Seven e também os próprios juízes, né, os árbitros celestiais. E também estava em processo de despertar. Arata, ele tem a premissa de super
superar muito em breve todos esses deuses, até mesmo a própria Arian Celestial também, né? Número 20, Altair Rei Kratos. Altair Rei Kratos foi conhecida num próprio vídeo, tá, que se tornou viral, gerando então um meme, no qual as pessoas viam ela como assim, com vários poderes, basicamente, né? De alguma forma, Altair se manifestou no mundo real, sim, mundo real, carregando todos os poderes que ela usou nos seus memes. Atingida pela própria dor da morte do seu próprio criador, Altair convocou outros personagens fictícios do mundo real com o objetivo de distorcer a realidade o suficiente para poder o universo ser destruído. Altair tem também outras habilidades, uma delas também é a própria Holopscon. Holopscon é uma habilidade que permite com que Altair altere a realidade de uma forma que ela quiser. Número 19, Rimuru Tempest. Rimuru não é uma slime comum, ele ou ela, tá? Porque eu já cheguei a falar aqui nos comentários também no vídeo também. Rimuru, ele ou ela não tem um gênero em si, tá? Não é nem masculino nem feminino, não tem um gênero, tá? Mas eu falo ele ou ela por costume mesmo, porque não tem, eu tô acostumado a falar, né, só personagem masculino ou feminino. Então relevem se é ele ou se é ela, tá? Rimuru, ela reencarnou com seu outro lado da essência mágica de um demônio. Quando então chegou a lutar, né, e visou a lutar com a menor quantidade de destruição e violência possível. E também tentou acabar com as lutas rapidamente. Qualquer luta que ele tenta lutar, ele vai tentar acabar rapidamente e evitar essa luta também, se caso for necessário. Rimuru ganhou uma força incrível e usando todo o seu poder, ele começou a obter grandes habilidades também. Com o tempo e também ao longo do anime, do mangá, se tornando então o próprio Lorde Demônio, com uma infinidade de habilidade e poder também. Rimuru está muito além do seu todo poderio normal que tinha, né? E em quase todos os aspectos, Rimuru é muito superior. E é claro que quando a gente fala em Rimuru, temos que citar também uma das habilidades mais roubadas dele, o copiamento de poderes e habilidades. Isso torna Rimuru Tempest muito, mas muito poderoso. E claro, também na sua light novel, muito mais poderosa. Número 18, Anus Vordia. Anus Vordia, 2000 anos passado, né? Ele era um rei demônio muito poderoso, ele é o cara mais poderoso da sua era, né? E após inúmeras baixas de uma guerra, ele engoliu todos os reinos do rei demônio e fez um pacto com o herói, o Canon, para poder sacrificar sua própria vida para poder erguer uma barreira que separaria as raças e traria uma era de paz até a sua inevitável reencarnação. Anus Vornia, o rei demônio mais poderoso, onde ele também contém os olhos do caos, capaz de aniquilar qualquer magia, efeitos, conceitos e assim vai. Ele também contém um arsenal poderoso. Uma delas é essa espada Venus Dorna, onde uma das habilidades dela é cortar qualquer coisa que a espada vai atingir. Independente aonde vai atingir, a espada vai cortar. Número 17, Gilgamesh. Entre os espíritos mais heróicos convocados na guerra do Santo Graal, Gilgamesh, ele é um dos caras extremamente poderoso, tá? Quando se trata em poder bruto, absoluto. O herói da Babilônia, como o primeiro herói da história. Pode invocar através dos portais todos os Nobius Plasmis, né? Armas secretas. E mais uma corrente chamada de Erukudu, que pode conter um deus, mas sua espada mais poderosa é a Ea, sim, é a Ea, que é capaz de apagar parte do mundo, e se assim que ele desejar. Gilgamesh ele pode aniquilar a maioria dos outros servos, né, dele em poucos minutos. Os poderes da Babilônia torna ele um cara muito apelão, muito poderoso. E claro, Gilgamesh ele tem três versões, do anime, que é a versão mais fraca, que a maioria das pessoas dizem, do mangá, também tem o do jogo também. Número 16, Taimont. Fate Grand Order. Taimont, também conhecido como a deusa do início, é uma besta primordial. Sua imortalidade é tão incrível até o ponto dela literalmente não ter um conceito de morte. A maioria dos personagens imortais poderia até mesmo ter uma imortalidade negada através das almas conceituais como a Venus Dorna, do Anus Vordia, ou a própria Ea do Gilgamesh, que dizem até mesmo que a Taimont é superior ao Gilgamesh. Olha que loucura. Como eles ainda também têm um conceito, né, de morte, ser imortal não significa um conceito de morte por ser apagado de você, mas no caso da Taimont, ela não tem uma noção de morte. Não importa o quão a sua habilidade seja quebrada, se ela nunca vai morrer, não importa, cara, ela simplesmente não pode morrer. Além também dela, também tem vários poderes roubados e poderosos seres capazes de existir, cara. Ela também tem etapas de poder que torna ela ainda mais poderosa, tem transformações, cara, muito mais poderosas. Número 15, Hyogi Shiki. Hyogi Shiki pode matar qualquer tipo, né, com todos na verdade, né, todo tipo de pessoas ou seres de conceito diferente.
diferente, mas ela está numa lista limitada apenas ao Natsuverse, né? Que significa que fora dele ela é inútil, né? Vai ser inútil, pois é um avatar sobre-humano com um poder incrível, mas não pode usar o seu poder em si fora, né? Pois fora do seu Natsuverse, né? Do seu universo em si, ela é uma deusa comum, mas dentro do seu universo ela é assim muito poderosa, é a deusa top mesmo. Ela está conectada a todo o passado, presente e futuro e suas próprias memórias também e outras memórias também, tornando então a única deusa do Natsuverse, a única pessoa que pode superar a Yokishiki e também enfrentar ela é a própria na verdade, né? Arcoed por Nertude. Número 14, Alovenus. Alovenus da série do Último Chefe Selvagem tem os poderes são além do finito. Por ela apenas acreditar que ela é a mais forte do que o seu oponente, torna ela muito poderosa. Ela pode insistir que o infinito está apenas um único passo diante dela e que também continuamente transcende para reinos superiores. Durante essa luta contra Alovenus e Rufus, os efeitos posteriores dos dois colidindo, tá? Criaram ondas de choque que se espalharam por todo o ponto final do infinito e até causaram rachaduras dentro dele. O ponto final é o começo e o fim de tudo. É uma tela branca infinita que não tem nenhum tipo de conceito ou tamanho ou qualquer outro conceito geral. Por isso, deuses podem pintar o que quiserem sobre ela. Mesmo assim, seu poder continuou só aumentando. Número 13, a Verdade. A Verdade foi o Metal Alchemist Brotherhood, é uma das entidades mais misteriosas do universo. A Verdade seria como ser um deus, né, do Fullmetal, assim, um ser que criou a lei da troca equivalente e o único tabu da alquimia, a transmutação humana. Ele é o mundo, o universo ou talvez tudo. Essa entidade também possui uma incrível filosofia por trás dele, algo muito complexo. Uma das frases dele que eu gosto bastante, que eu gostei, né, bastante, é a seguinte, abre aspas: eu sou aquilo que vocês chamam de mundo, outra hora de universo, outra hora de Deus, outra hora de verdade, outra hora de tudo, outra hora de um, e por fim, eu sou você. Fecha aspas. Número 12, Naya de Nyarlathotep, Demon's Bane. Nyarlathotep, a deusa exterior, é um ser que existe além do universo conhecido que conhecemos. Ela é de Demon's Bane. Mas você pode se perguntar, se lembrou, né, que o nome dela é lá dos próprios mitos de Cthulhu, né, Lovecraft em si. Ela tem todos os poderes típicos possíveis que sequer você imaginar. Por exemplo, a manipulação da realidade, do tempo, a capacidade de sobreviver ao multiverso sendo destruído, quase onipresença, e para que ela esteja também em outros lugares ao mesmo tempo também, se caso ela quiser. Ela também pode atacar vários tipos de multiversos e distâncias e também tem a capacidade de criar infinitas garrafas de Klein, que também são multiversos completos por direito próprio. Independentemente de quão poderosos, né, são os outros deuses, outros personagens que eu citei aqui, Naya é uma personagem muito apelona que talvez nem teria chance para nenhum outro ser abaixo dela poder enfrentar ela. Número 11, o Kunshin. Os Kunshin são seres que assim detêm o título de seres, de verdadeiros seres mais fortes do universo. Cada um deles é um ser conceitual imortal, quase onipotente. Eu sei que isso não existe, tá? Mas para ficar bonito. Com o poder infinito e possibilidades dessa força também, benevolente com o seu próprio caminho. Os Kunshin são os verdadeiros seres superiores da criação, individualmente sendo um deus divino com o poder de apagar e reconstruir a criação. Cada um deles literalmente tem a capacidade de controlar e dominar todos os conceitos e pode optar por fazer qualquer coisa com eles, incluindo então incorporá-los. O mais poderoso dos Kunshins é o Ser Supremo Kunshin, que é considerado o deus dos Kunshins, né, do seu membro mais poderoso. Ele também tem a capacidade de transformar o Grande Supremo Kunshin, que é considerado sua forma final. Número 10, Kami Tenshi. Kami Tenshi é um ser, entre aspas, onipotente, eu sei que não existe, tá? Mas só pra ficar bonito, como eu falei, né? Um poder que supera em muito a maioria dos personagens de animes e mangás também. No universo de Tenshi Muyo, existem 3 irmãs conhecidas como Shoshins, que eu falei agora, né? Pelos nomes de Haishu, Tatsunami e também Tokimi. Eles foram criados no universo tridimensional, onde há histórias que passam em outras dimensões superiores que vão além da terceira dimensão. Eles são onipresentes, onipotentes e oniscientes. Em outras palavras, eles são 3 deuses que criaram tudo, incluindo o próprio tecido da realidade e a própria existência. O poder dessas 3 irmãs supera muito dos personagens de animes, pois podem criar e destruir multiversos e dimensões superiores por capricho. Número 9, Maria, futura criadora Umineko. Maria é uma das bruxas de Umineko também, tá? Só que por um motivo de eu não considerar ela acima desse rank, tá mais acima, por causa ela ainda vai evoluir, e vai evoluir muito. Ela é destinada a ser a próxima bruxa criadora de Umineko. Sim, o futuro dela é substituir a Fahrenheit, ou pelo menos ficar no mesmo patamar da Fahrenheit, né? E ainda assim vai demorar um pouco para ela chegar nesse nível, tá? Mas a Maria no futuro, ela tá predestinada sim a se tornar uma Fahrenheit 2.0, talvez até superar a Fahrenheit, mas como falei, isso daí é no futuro. Mas mesmo assim, a Maria atualmente ela é bem poderosa também. Número 8 de King Voodoo, Get Backs.
O líder dos Voodoo Clans, como chamado de Senhor do Nada, ele é uma entidade incrível que poderia facilmente subjugar o grupo de lutadores extremamente que poderia até se juntar a ele, cara. Ele também chegou a possuir 3 estigmas, com um deles embutido na testa. Ele exerce o poder das trevas que pode trazer destruição instantânea com o uso das energias negativas do mundo. Ele também pode atacar com o uso dessas roupas, assim que conclui que ele também tem o poder da telecinese e também pode danificar órgãos internos com apenas um único golpe. Enfim, The King Voodoo também ele é um dos personagens, não tem um dos auges, né, na verdade, um auge em si, tá, lá no mangá, mais poderoso dos mangás e dos animes também. Número 7, Akuto Osai. Pensa num personagem extremamente poderoso. Sim, um cara que é capaz de mudar a própria história, apagar o mundo, transcender tudo e ainda mais. Usar a lei da identidade como uma forma de poderio. Uma única falha dele não é superar ele, tá? Mas o Akuto Osai ele tem um potencial muito imenso, total sobre a vida após a morte e também é um cara capaz de apagar tudo literalmente. Completamente também, né? O Akuto também é descrito antes de acender o corpo do vazio, no final da Light Novel, com a própria vontade do autor. Ele é o cara que o autor, em sua forma mais pura, é um personagem de infinita criação ou destruição. Ele escreveu todas as histórias possíveis da lei da identidade, que é descrita como sendo uma única coisa real. Contém também toda a ficção e não a ficção como qualquer coisa, mas que ele possa reconhecer a lei da identidade que é trazida por ele próprio, né, para ele em si. Tipo, você não é você. Número 6, Yamura Mugen. Yamura Mugen, ou Six Street, como ela é chamada às vezes, né? E é quem deseja restaurar toda a realidade depois que Demon Ben destruiu tudo. Ela é a sombra do deus exterior Yong-Sothoth. Quem lembra lá do deus de Cthulhu, né? Mugen chegou a mudar a causalidade para poder Asana pudesse ser sua amiga de infância. Mugen também é uma maga que possui o poder do próprio Yong-Sothoth, mano. Tornou a realidade as suas histórias de fantasma da escola. Ela pôde criar uma dimensão infinita. Punho de Yong-Sothoth pode apagar a existência das coisas e então pode destruir a dimensão de Mugen. Enfim, ela tem uma porrada, muitas habilidades e são uma das coisas que a Yamura Mugen faz, cara, é um negócio que, tipo assim, seria como se fosse lá o Warcraft, né? Tem uma conexão direta com Yong-Sothoth, Yong-Sothoth versão anime mangá. Número 5, Reinhard. Como o deus Hadou, Reinhard existe completamente acima de fora também todas as expansões possíveis da singularidade, cujo tamanho corresponde à profundidade interna do deus do trono, alcançando então níveis infinitos, cada um transcendendo então o último, que por sua vez transcende então também totalmente tudo, não importa dimensões ou camadas que possa ter. Reinhard transcende tudo. Número 4, Mercúrios. Mercúrios também está no mesmo universo de Reinhard, tá? Está além de infinitos conceitos e a sua própria sombra envolveu e embarcou toda a cosmologia. Ele é um multiverso ambulante andando por aí. Ele engloba um abismo infinito, referindo então ao seu próprio trono, significando então que o mesmo trono não é nada para ele. Ele teria fisiologia inexistente. Ele governa todas as leis, por sua vez governaram todo e qualquer conceito possível. Independentemente da sua expansão, sua lei é aquela que ignora o eixo do tempo, transforma fins em começos e é basicamente uma contradição suprema. Seu ataque mais poderoso destrói toda a criação. É muito poderoso, inclusive também incluindo também, né, a própria singularidade, o multiverso e até mesmo o próprio trono onipotente. Número 3, Rajun. Rajun é imensamente, insanamente poderoso, tendo então um alto nível de infinito de Taekwondo, quando até mesmo outros deuses podem causar destruição multiversal, tem apenas no máximo aí 90, né, Taekwondo 90. Ele ultrapassa isso, cara. Ele chegou a derrotar facilmente Reinhard, que eu citei aqui, Mercúrios, que eu falei aqui, a Marie, que é a namoradinha peguete do Mercúrios, e vários outros seres poderosos, tudo de uma vez só. Rajun, ele é um ser extremamente forte, poderoso, cara, não tem nem palavra. Ele existiu, existe e existirá. Ele manipulou o Shinjin e o Shinjang, e não por crença ou pensamento, mas por ter um nível que semelha a uma resposta muito fisiológica de poderio imenso. Número 2, Fahrenheit Augusta Aurora, né? Como a bruxa criadora suprema de um boneco, Fahrenheit dispensa comentários, você já conhece muito bem aqui, né? Eu já faço o vídeo dela aqui. Uma bruxa capaz de criar, deformar, mudar, transformar tudo que você imaginar de história sobre um determinado tipo de universo. Fahrenheit chegou ao seu ápice, né? No seu auge, uma criadora. Ela se tornou o próprio The Creator, uma bruxa criadora se tornando então a suprema. Ela venceria todos os personagens do universo dos animes, mangás e light novels juntos, na minha opinião. Número 1, para finalizar, no menos importante, The Creator, incluindo a Fahrenheit ou qualquer outra bruxa. Como falei também, a Maria também pode se encaixar nisso. The Creator, ele não é um personagem em si, mas sim um título de poder, um criador que basicamente é The Creator, né? Ele é um título mais alto padrão, mais alto nível para se chamar de Deus. Seres que chegam nesse alto nível patamar, pode chegar nesse nível de poder. A Fahrenheit
Fahrenheit e a Fahrenheit, na verdade, né, chegou nesse auge, nesse pico, ela se tornou o próprio The Creator, tá? E a Maria é a bruxa futura criadora, né, que eu falei pra vocês, tá predestinada a atingir esse nível e superar a própria Fahrenheit. Ambas de um Mineco, o único ser com o título de ser poderoso é o The Creator ou a criadora, né? Mas eu quero saber de você, você concorda com essa lista, você discorda dessa lista, você acha que eu esqueci de algum outro personagem que eu não coloquei aqui, que você acha que eu deveria ter colocado? Comenta aqui, cara, faça a lista também, pra eu poder ler e também comentar aqui de uma forma educada também. Aproveita e se inscreve no canal, cara, pra você não perder nenhum outro duelo mortal envolvendo esses personagens aqui. Também, quem sabe, uma lista futura atualizada com os personagens, que com certeza vão ter os personagens, né, pra gente poder abordar e trazer aqui. E claro, muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.